No ar, Pode no Altar. Casamentos, bodas, celebração, entrevistas, dicas, curiosidades e tendências. Pode no Altar. Apresentação: Marlene de Paula e Carlinhos Paes. Pode no Altar. Olá, está no ar mais um Pode no Altar e hoje, de maneira diferente, inaugurando essa nova temporada do nosso podcast. A Marlene hoje não vai estar aqui com a gente, mas no próximo podcast ela vai estar trazendo um assunto muito interessante. Mas hoje também, olha, é um assunto que muita gente tem dúvidas. Vamos conversar com o Padre Alessandro Coelho, que é o responsável pela paróquia São Sebastião, ligada à Diocese de Caraguatatuba. Ele vai falar sobre casamento de acordo com a ótica católica e o que pode e o que não pode dentro do templo católico ou fora do templo para você que é católico, é católica e pretende se casar. Esse é o nosso tema de hoje. E como dissemos, estamos muito bem acompanhados nesse nosso Pode no Altar, mais uma edição. Normalmente os podcasts que a gente trazem profissionais ligados à área de casamento, geralmente os casamentos que acontecem na praia, mas acontecem muitos casamentos na igreja. E eu estou aqui ao lado do Padre Alessandro, ele é muito querido na comunidade, não só em São Sebastião, mas em Caraguatatuba, Ilhabela, onde quer que ele tenha passado, deixou a sua marca, né, o seu legado. E eu acredito que deve ter feito muitos casamentos, né? Mas eu vou perguntar isso daqui a pouco, viu, Padre? Primeiro, gostaria de agradecer pela presença no nosso podcast, está enriquecendo e trazendo uma contribuição às pessoas que pretendem se casar e até os profissionais que trabalham na área de casamentos. Muito obrigado, fico muito feliz. Seja bem-vindo aqui na nossa igreja. E é uma área que eu gosto bastante de acompanhar, de viver esse momento na vida do casal como um momento único, né? E claro, a igreja também tem algumas orientações e que às vezes as pessoas acabam não sabendo. Né? Então vamos começar então, como que veio o seu chamamento para o sacerdócio? Eu cresci, né, graças a Deus, numa família católica. Nós saímos cedo de Franca, eu tinha 12 anos, viemos para Caraguá, mas ali eu tive uma base espiritual, participar da Santa Missa, da Missa das Crianças, fazer catequese. E aí meus pais viveram assim meio itinerantes uma fase da nossa vida. E onde eu chegava, a minha referência era buscar a igreja, a comunidade de fé. Até que quando eu volto novamente para Caraguá, tinha o Padre Luiz na época, que tinha um trabalho com a juventude, vocacional, e aquilo me encantou, né? Eu falei, nossa, eu tinha já uma sensibilidade, só que quando criança, por eu não sair da igreja, né? Tinha-se aquela coisa de piada, de tirar sarro, padreco, não sai da igreja. Aí naquela fase meio de adolescente você fica um pouco, né, rejeitando isso. Mas depois aquilo veio forte. E aí dos 16, 17 anos comecei um pouco esse questionamento vocacional de pensar, eu também posso servir, né, como padre, a igreja, a sociedade. Tinha um sonho, né? Era um jovem muito inquieto em relação às questões da mudança da sociedade, o que a gente pode fazer para que o mundo fosse melhor. Né? E os pais se incentivaram? Como que foi? Num primeiro momento, né, a minha mãe resistiu, porque eu acho que tinha aquele sonho de que o filho casasse, tivesse, né, netos. E meu pai, né, no primeiro momento não falou nada assim, né, só tinha sempre essa preocupação do futuro, né, de como que eu ia me manter, né. Falei, olha, pai, né, se eu fosse me preocupar com isso, eu iria buscar outra profissão, né. Então, e aí depois eles foram vendo que aquilo era da minha vocação, eu estava feliz com aquilo que eu estava buscando, e aí eu sinto que eles até esqueceram dessa resistência no começo. E meu pai já faleceu, né? Pôde participar da minha ordenação, me ver como padre. E a minha mãe, hoje, às vezes nem gosta que eu fale que no primeiro momento ela não tinha concordado, mas para mim foi forte, né? Porque você espera uma reação mais a favor ali do que você está escolhendo. Mas eu acho que é aquela preocupação dos pais mesmo, né? De saber, até mesmo por saber que às vezes a vida do padre não é tão fácil, né? E ficava um pouco essa preocupação. Mas depois entrei no seminário e fui vivendo esse processo, né? Estudei filosofia em Santos, estudei teologia em São Paulo
E quando houve o desmembramento, que é daqui, nós pertencemos à Diocese de Santos. Em 99, feito o desmembramento da Diocese de Santos e surge então a Diocese de Caraguatatuba. Aí eu podia escolher se eu queria ficar em Santos ou voltar para Caraguá. E aí eu escolhi voltar para Caraguá, que eu sabia que aqui estava precisando mais de padres, de uma presença missionária. E aí inicia, isso já está fazendo 25 anos. 25 anos, bodas de prata. Bodas de prata, 9 de junho celebro agora, 25 anos. E de certa forma, é um casamento, não é? O senhor vive um casamento com a igreja, porque a gente sabe que não é um caminho fácil. Até a gente estava conversando aqui antes da gente começar a gravar sobre isso, né? Do dia a dia, né? As pessoas não têm noção do que, como é o exercício do sacerdócio, as visitas, o cuidar da comunidade, o pastorear, né? O pastorear e... Estar próximo. O Papa Francisco usava uma expressão muito forte, né? O pastor precisa ter o cheiro das ovelhas, né? Então, você está próximo, tem as celebrações, tem as visitas, tem as pastorais, né? Tem a organização das atividades. Então, assim, é ao mesmo tempo uma experiência de entrega, de doação, né? Só que também experimenta tudo que o ser humano experimenta, né? Às vezes algumas frustrações, algumas decepções e recomeços e lutas interiores. Como se diz, né? A gente está lidando com a graça e com a experiência mais profunda que alguém pode ter, que é a experiência de Deus, de você estar em nome de Deus, de você administrar, né, tudo isso, mas também é o homem, né, o ser humano ali. E dá para separar, padre, dá para separar, que a gente sabe que acontece, isso é muito comum hoje em dia, às vezes líderes religiosos, não só líderes religiosos, que entram naquela fase de estafa, que acaba se cobrando muito, acaba não tendo tempo para se cuidar. Como que o senhor equilibra isso? A gente vai aprendendo, como se diz, na raça, né? na experiência. Eu lembro assim, né, dos meus primeiros 8 anos de padre, muito fervoroso, muito disposto, muito disponível, aquela coisa de não tirar férias, de não tirar descanso. Aí eu experimentei um pouco esse esgotamento, né? Até mesmo o início de uma depressão. E aí você vai revendo, peraí, dessa maneira não é a melhor maneira que eu estou seguindo. E aí você vai buscar ajuda, você vai buscar médico, você vai buscar direção espiritual, aí você tenta, né, e vai aprendendo a conviver com isso. Então assim, vai muito da forma que a pessoa vai elaborar esse trabalho, né? Então hoje eu tenho clareza, na segunda-feira é meu dia de folga, então eu tento dar uma parada. Respeito, né, os 30 dias que tem de direito de tirar férias, e às vezes a pessoa fala, mas padre tira férias, né? Eu falei, porque a gente esgota da mesma maneira, né? Tirei 15 dias agora, depois posso tirar mais 15 dias. E aí você vai aprendendo, aí chega a questão da idade, chega a questão, né, dos remédios que você tem que tomar, você atende pessoas, né? Eu acho que esse contato hoje com as pessoas tem o seu desgaste emocional, né? Então você precisa recuperar essa energia, e essa recuperação se dá pela sua capacidade de ter o seu momento de descanso, de ter o seu momento, né, com amigos, com familiares. Então é um desafio ir sabendo administrar tudo isso. Às vezes a gente consegue, às vezes não. É um pouco o processo da vida. Padre, e sobre casamento, de acordo com a fé católica, o que é o casamento? O casamento é uma aliança de amor, né, entre um homem e uma mulher, que prevê o bem do cônjuge, né? Os dois precisam viver uma experiência de entrega, de amor, de respeito. Tem o objetivo também da procriação, né? A igreja acredita que do matrimônio é onde você vai gerar novos cristãos, e é uma consagração, né? É um sacramento, né? Então eu costumo dizer, da mesma forma que eu me consagrei sacerdote no sacramento da ordem, o casal se consagra diante de Deus, tornando-se um, né? Eu digo que é o milagre que acontece, né? Que onde, justamente por aquilo que Jesus disse no Evangelho, né? Deixará pai e mãe e os dois se tornarão um. É a indissolubilidade matrimonial, que só a morte poderá, costumo dizer que sim, que só a morte pode intrometer no relacionamento do casal, né? Que aí até que a morte os separe. E isso tudo traz a sacralidade. Talvez as pessoas
né? O maior desafio das pessoas perceberem é que é uma celebração dentro de um rito religioso, onde eu estou aderindo o que a minha fé cristã católica pede, né? Então eu vou buscar viver aquilo que a igreja me orienta. Os jovens estão atentos a isso ou perdeu-se um pouco desse sagrado? Eu acho que a gente viveu uma fase que dessacralizou. A sociedade está vivendo um processo, né, de secularização. A gente precisa estar atento a esse processo. Mas eu acho que como a gente chegou num processo de dessacralização e de secularização muito grande, e aí a gente vai percebendo que as pessoas vão tendo hoje uma sede do sagrado, uma sede de Deus, né? Você vê aí muitos artistas, né, passando a cantar músicas religiosas, uma juventude sedenta, né? A gente tem um trabalho com a juventude aqui, nós estamos com quase 100 jovens no grupo de jovens, né? Então a gente vê que é um florescimento da busca do sagrado, da busca de Deus, e que começa também a resgatar o desejo de buscar o matrimônio, que eu acho que ainda é um esforço que precisa ser feito para as pessoas acreditarem no relacionamento. O senhor tem ideia de quantos casamentos o senhor já fez? Nos meus 25 anos de padre, agora realmente eu perdi a conta, assim, mas eu estava olhando na minha agenda, os sábados que eu tenho até o fim do ano, se tiver uns 2 ou 3 sem nada marcado, mas a maioria já é já agendados de casamento. Quero me casar, sou católico, quais os primeiros passos? Então, nós temos aqui duas realidades, dos casais que moram aqui na diocese e dos casais que vêm de outra diocese para casar aqui por causa do litoral, da praia, né, das belezas que nós temos. Você vai abrir o processo junto à sua comunidade, né? A gente recomenda uns 6 meses antes. No limite de 3 meses, pelo menos. O ideal, padre, até não interrompendo, é que faça-se esse procedimento primeiro, porque sim, hoje é muito comum, né? Muitas vezes o casal vai, contrata assessora, fotógrafos e define uma data. E depois vai ver, né? Nós não podemos deixar as coisas de Deus para a última hora, né? As coisas de Deus, ou você prioriza, né? Porque, claro, é a festa, é o encantamento, é um sonho, mas o que está vindo primeiro? Você está consciente de que você vai consagrar a sua vida a Deus por meio do matrimônio, ou você está preocupado só com a festa social? Num primeiro momento, a gente sabe, né? Estamos vivendo uma sociedade extremamente materialista, às vezes queremos, né, o melhor daquele momento, mas não perca de vista que de tudo isso que estiver fazendo, o que vai valer realmente a pena, se você tem fé cristã católica, né, porque a gente sabe que não é uma questão que todo mundo é obrigado a isso, pense no matrimônio. Então você precisa marcar a data na igreja, você vai ter que precisa abrir um processo matrimonial, onde você vai abrir esse processo na paróquia onde você mora, e aí você pode transferir esse processo para onde vai realizar o casamento. Aí no caso, por exemplo, do curso de noivos, o curso é obrigatório. É obrigatório por quê? Porque geralmente são casais que estão afastados da comunidade de fé, ou fizeram catequese só quando era criança, e o curso de noivos ele vai trazer todo o sentido espiritual, teológico, do matrimônio. Isso é feito na comunidade de origem. Ele pode fazer aonde ele conseguir. Tá. Ele pode fazer na paróquia de origem, mas tem um curso de noivo em outro lugar e não tem outra data, então ele pode fazer também. O importante é que ele passe por essa reflexão. E quem tem de participar? Além do casal, os padrinhos têm de participar ou não? É só indicado ao casal mesmo. Os padrinhos todos têm que professar a mesma fé? A igreja ela pede uma testemunha do lado da noiva e uma testemunha do lado do noivo. No matrimônio católico, a gente vai percebendo assim que foram agregando, acrescentando, né? Às vezes as pessoas falam, mas eu não tenho dinheiro para o arranjo, mas não necessariamente precisa ter o arranjo. É que se criou, né, uma fantasia, o casamento passou a ficar muito caro com esses adereços que foram sendo colocados. O essencial, ele vai acontecer, né? Com arranjo na igreja, sem arranjo na igreja, você vai ter festa depois, você não vai ter festa depois. É que a gente realmente achou uma maneira, hoje também se ganha muito dinheiro com o que se criou ao redor
do matrimônio. Nós não podemos nos perder nisso. A gente precisa também buscar o essencial. Se vai colocar mais coisas ao redor, tudo bem. Se tem condições, ótimo. Mas não deixe de casar porque, não vou ter dinheiro para fazer a festa. Peraí, o que vai ser mais importante? O sacramento do matrimônio ou a festa? Claro, todo mundo tem o direito, quer fazer uma festa bonita, quer acolher todo mundo. Mas às vezes naquele momento não é a realidade, né? Então é importante o casal conversar, ponderar as coisas. E a igreja nunca vai deixar de fazer uma celebração porque não tem dinheiro ou porque não é esse o objetivo da igreja, né? Ganhar dinheiro em relação a isso. Mas temos, e uma orientação que é importante, a pessoa precisa buscar a sua certidão de batismo atualizada, né? Então, tipo assim, não, mas minha mãe tem lá a certidão de... Não, você tem que pedir na igreja onde você foi batizado, que às vezes pode demorar um pouco esse processo, por isso que a igreja fala de 6 a 3 meses antes, porque aí você precisa de uma certidão atualizada. Por quê? Se eu já casei e já pedi essa certidão, e aí tipo assim, a igreja não deve nem estar sabendo, eu vou casar de novo. Não, na hora que você for lá pedir a certidão de batismo, vai estar escrito, a certidão saiu tal dia para matrimônio. Então a igreja ela tem essa organização, né? Tem todo um processo que a igreja leva muito a sério. Eu digo assim, a igreja leva muito a sério o sim que você vai dar diante de Deus, né? Tem que fazer o casamento civil primeiro, ou a própria igreja, acontece muito religioso para efeito civil? Com esse tratado Brasil-Santa Sé, a igreja pode fazer o casamento religioso com efeito civil. A igreja não obriga, ela recomenda que seja feito com efeito civil por causa dos direitos que o casal pode adquirir. Mas, assim, hoje a gente tem tido assim, alguns problemas com os cartórios, né? Quero aqui criar nenhuma situação com os cartórios. Mas em muitos lugares não está facilitando muito isso. E às vezes o casal acaba tendo muita dor de cabeça depois. A igreja não é obrigada a fazer o casamento religioso com efeito civil. Então por isso depende muito do que o casal está disposto a fazer e se a igreja ali está disposta também a fazer esse casamento com os dois efeitos. Outra questão, né? Hoje em dia tem o assessor do casamento. Por exemplo, no caso do senhor abre para conversar com as assessoras, para elas tirarem as dúvidas. No primeiro momento, o assessor ele pode até procurar, mas depois precisa ser falado diretamente com o casal. Porque o casamento é uma decisão própria do casal. Às vezes vem a mãe, né? Às vezes vem uma tia, a gente conversa, acolhe, mas eu preciso ouvir isso do casal. É o casal que vai casar. Né? Não, porque eu estou casando, porque minha mãe disse, né, que ela é muito católica. Na hora eu pergunto, e você? Você é católica? Você acredita nisso que você está buscando? Né? Ou é por causa da sua família? Né? Então, é isso. A gente vai tendo assim, várias experiências para que o casal escolha, né, pela vontade deles, o que eles estão dispostos a fazer. Agora eu queria saber o que é norma, por exemplo, em relação às músicas que executam durante a cerimônia. A igreja estipula que seja música sacra? A igreja recomenda que sejam músicas religiosas porque você está numa celebração religiosa. Só que em alguns lugares a gente perdeu a mão um pouco disso, né? Por isso que é importante ver qual é a orientação que tem na paróquia onde você vai casar. Né? Se o padre, porque tem uma música que marca a nossa história, então é importante você combinar com o padre que vai celebrar se pode ser usada essa canção. Né? Eu costumo dizer assim, né? A música ela precisa ter o sentido com aquilo que nós estamos celebrando. Então você mas é uma música muito bonita. Aí é uma música em inglês, você vai ver a letra, não tem nada a ver com o sacramento. Aí você pergunta ao casal, olha, tudo bem, ninguém vai estar entendendo, ou poucas pessoas vão estar entendendo, mas o que essa música tem a ver com o momento que está sendo celebrado? Né? Para a gente não reduzir só a uma melodia. Né? Algumas paróquias limitam o número de padrinhos. Essa questão também de padrinhos, existe um limite? Algumas dioceses começaram a perceber justamente esses excessos, 20 padrinhos, 30 padrinhos, né? E aí ela passou então a estabelecer alguns limites. Eu digo assim, aqui na nossa diocese, tudo pode ser conversado, tudo pode ser combinado. Não temos uma
nós temos um diretório, né? Até estou aqui com ele. Saiu agora um diretório de orientação, que é importante o casal ter acesso, conversar com o padre e chegarmos ao bom senso, né? Às vezes você vai falar, eu tenho 30 padrinhos, aí o padre vai conversar com o casal. Você acha a necessidade, né? Aonde nós vamos colocar todas essas pessoas? Como que você está pensando? Então, essa conversa, esse bom senso, e aí combinar sempre com a paróquia, né, que vai ser feito o casamento, com o padre também, para que não tenha... E as assessoras também precisam entender, às vezes a gente tem alguns embates assim, que são desnecessários. Dentro disso, o número de pessoas, por exemplo, no altar. É muito comum em casamentos, tem fotógrafo, e hoje tem um outro profissional, o Storymaker, Você tem que transmite ao vivo. Quando eu chego e não conheço, eu combino. Vamos combinar o que nós vamos fazer? Porque eu já tive situações do fotógrafo me empurrar, porque ele não queria perder A entrada. né? E dar um empurrão assim. Falei, opa, né? Vamos respeitar o lugar de cada um, né? De ficar em cima de você, Então, isso tudo a gente precisa conversar. É muito importante essa conversa, até mesmo com os fotógrafos, com os músicos. Dá trabalho celebrar casamento, porque senão a gente chega e tem que juntar o quebra-cabeça e às vezes as peças estão grandes, né? E não estão se encaixando. Como eu faço? Se eu chego num lugar, numa igreja, né? Aqui nós temos a autorização para que o casamento seja feito fora do templo, mas é o bispo que dá essa autorização. Eu não posso chegar e falar, vou celebrar, mas é o bispo que dá essa autorização. Então, às vezes eu chego num lugar, então tem ali os fotógrafos, eu vejo que já está cada um fazendo, aí eu chamo, tudo bem, vamos combinar. Mas a gente pode começar do lugar onde o senhor está? Isso, vamos combinar. Você pode tirar a foto enquanto o casal está entrando. Depois que a gente começa a celebração, né, vamos saber o limite que cada um tem. Às vezes a gente acha que as pessoas estão sabendo disso, né? A gente diz hoje, o óbvio precisa ser dito. Para não ter esse mal-estar, né? O casal não merece, naquele momento, você ter um clima que quebre o mistério que está sendo celebrado. Hoje é muito comum, né? As pessoas querem, né, o bichinho de estimação, principalmente o cachorro, levar a aliança, né? Como que é? A igreja tem todo o cuidado, né? Ela abençoa os animais no dia de São Francisco. Só que é um momento em que precisa entender que nós estamos falando de uma celebração religiosa. Então a igreja, é isso que as pessoas também precisam entender, ela vai evitar qualquer coisa que fique exótico ou que venha chamar a atenção muito mais do que o mistério que está sendo celebrado. Então aqui na nossa diocese, geralmente nas dioceses, não há permissão do animal, né, participar, né, trazer a aliança na coleira, o cachorro entrar, né? Eu já tive situações onde eu fui dar essa orientação e o casal desistiu, né? Eu digo que ele preferiu ficar com o cachorro do que com o padre, né? Mas isso é o valor que a pessoa está ali vivendo naquele momento, né? Não estou aqui para julgar a situação, mas em relação ao sacramento do matrimônio, a igreja orienta o não uso dos animais nas entradas. Por quê? Porque dispersa, às vezes o animal tem o medo, cria toda uma situação ali. Estamos falando de celebrações humanas, né? Que as pessoas entendam o mistério que está sendo celebrado. Agora, crianças, pessoas idosas, para entrar com as alianças, isso não há problema nenhum, pode ser feito essas entradas, mas com os animais a gente pede essa atenção. Eu sei que hoje a sociedade está muito mais suscetível e aberta a essa participação do animal na vida, no dia a dia da pessoa. Eu lembro que numa situação eu falei assim, fiquei chateado com a maneira que o casal reagiu, né? Eu falei assim, você tem presente que o cachorro não vai ficar chateado por não entrar, né? Aí ela disse, o cachorro não, mas nós vamos. Eu falei, então tá bem.
Padre, outra questão é aquilo que o senhor falou. Às vezes você acha que a pessoa sabe e muitas vezes você vê em celebrações de casamento questão de vestimentas. Por exemplo, mulheres com excesso de decote, a saia muito curta. Há alguma recomendação, por exemplo, da igreja em relação a isso? Tem igrejas em que já se tem umas pashminas, umas echarpes para poder cobrir esse excesso ou dos vestidos muito curtos, Em algumas situações a gente acaba fazendo ali para não criar um mal-estar, né? Mas a recomendação é o decoro celebrativo, né? Qual é a roupa que você acha que seja digna para entrar numa igreja ou numa festa ou numa celebração, mesmo que seja na praia, né? Tem essas orientações. Acredito que a gente vai fazendo um pouco vista grossa em relação algumas coisas para não criar um problema maior naquele momento. Mas em igrejas sei de igrejas em São Paulo, como a Nossa Senhora do Brasil, que é um lugar que as pessoas vão casar muito, que lá tem uma gaveta só de echarpes e lenços, porque lá não se autoriza a pessoa a entrar com o ombro de fora. Então, assim, tudo isso pode ser conversado e combinado antes, né? Para não ter surpresas na hora. Padre, brincadeiras e atraso. Primeiro, brincadeira. Pouco tempo atrás, a gente viu, foi no caso, um rapaz diante do juiz de paz, ele fez uma brincadeira e o juiz achou inadequado e cancelou o casamento. Isso pode acontecer na Igreja Católica? Pode, porque justamente estamos diante de um juramento e de uma celebração. Eu não vou brincar num momento em que eu preciso de uma resposta séria. Então eu pergunto, né, você promete amor, né, ser fiel à vossa esposa? Não. Tô brincando. Sim. Você cria um clima, né? Porque é um momento em que a resposta precisa ser séria, né? Igual teve uma situação que um padre também cancelou, que eles colocou na sola do sapato game over, alguma coisa assim, que na hora que ele ajoelhou todo mundo começou a dar risada. Help, socorro, alguma coisa assim, o SOS. Porque naquele momento eu preciso que a pessoa esteja livre e sem nenhuma coação. Então se ela está pedindo socorro, então ela não quer casar? Então assim, é o tipo de momento em que não cabe a brincadeira, para não dispersar tudo, para que não perca o sentido, o decoro celebrativo e desvie, né, da seriedade do momento, né? Padre, e atrasos assim? Até existe uma tolerância dentro do templo? Tudo tem um limite, né? Tudo tem uma tolerância. Eu acredito assim que hoje já diminuiu um pouco essa questão desses excessos, né? Às vezes era 1 hora de atraso. Eu falo que não é elegante, não é chique, não é moda, né? Eu acho que o atraso ele não cabe em nenhuma circunstância, ainda mais uma celebração que está todo mundo ali esperando. Eu acho que ali uma tolerância de 10, 15 minutos seja possível, mas ficar 1 hora, porque o buquê, porque a madrinha está atrasada, né? Se os noivos estão ali, vamos casar. Agora, a questão do divórcio, né? A gente sabe que existe restrição em relação à pessoa que é divorciada. Quais os casos em que a igreja não aceita o divórcio? A igreja não aceita o divórcio. De nenhuma maneira? Em nenhum caso. Por quê? Porque a pessoa prometeu que ela ia permanecer fiel no relacionamento até que a morte separe. Então é um juramento que ela fez. A igreja acredita nesse juramento. Só que a gente sabe que existem as separações, existem os divórcios. A igreja ela vai ter o processo de nulidade matrimonial. Ela não vai anular o casamento. Ela vai observar, vai abrir um processo para ver se o casamento teve validade. Sim. Se realmente ele aconteceu. Você tem os objetivos de um casamento. Aí a pessoa diz, eu casei porque eu queria sair de casa. Não, esse não é um objetivo do casamento. Eu casei porque eu estava grávida e fui pressionada a casar. Então aí a igreja vai estudar o caso, vai abrir um processo, vai ouvir as partes
E aí ela pode chegar à conclusão de que não, você não casou com liberdade, você não tinha maturidade para aquilo que você estava fazendo, não tinha consciência do que a igreja esperava de você no sacramento. Aí o casamento pode ter a sua nulidade, aí a pessoa abre o processo, faz todo o processo, recebe a nulidade matrimonial e aí ela pode buscar um casamento válido. Tá. Mas divorciou, mas o problema surgiu depois, vamos falar, ele me traiu, ela me traiu, ou a traição não é motivo para nulidade, porque aí já era uma responsabilidade que o casal teria que ter depois do matrimônio. Mas ele me escondeu, vamos supor que ele tinha uma amante ou que ele tinha um filho. A mentira ou esconder informações pode ser uma das causas de nulidade. Sim. Né? Porque isso vai muito da intenção que a pessoa tem para aquele momento. Ela divorciou, a pessoa divorciou e quer se casar de novo, então nesse caso também não tem como. Se ela casou na igreja, não é possível o segundo casamento. Ela se torna uma pessoa de uma segunda união. E aí existem as restrições para quem ela pode participar da igreja, ela não está fora, mas pela disciplina católica. Se ela une com uma outra pessoa, ela não pode receber o sacramento, porque ela está com a promessa feita no casamento anterior. Aí ela está numa situação irregular, aí ela não pode receber o sacramento da Eucaristia. Mas ela pode participar da vida comunitária, mas não vai poder receber por ela estar nessa união irregular, porque aí perante a igreja ela está em adultério, né? Talvez ela nem tenha tido culpa, né? Foi a culpa do parceiro, da parceira que traiu ou foi embora, né? Mas ela está vinculada. Por isso que a igreja hoje tem recomendado os estudos para nulidade matrimonial. Para que isso não aconteça, padre, o seu conselho para aquelas pessoas que querem se casar, que têm o sonho de se casar, o senhor acha que tem uma idade que é propícia para se casar? Muita gente fala, eu casei cedo demais, devia ter casado lá por volta dos 30 anos, eu acho que eu teria mais consciência. Independente disso, qual que é o conselho que o senhor dá? O maior desafio, acho que na vida do ser humano é que certas coisas não tem como se definir uma regra, né? Porque o processo de maturidade, cada um vai ter o seu, né? A experiência que você teve de vida. Eu acho assim, o casal precisa se conhecer, permitir se conhecer, né? Principalmente os defeitos que o outro tem. Precisa estabelecer uma capacidade de diálogo, de escuta, é imprescindível, né? Senão o casamento fica pelo caminho, né? Precisa ter uma experiência onde eles possam juntos buscar a força que vem do alto. Precisa ter uma experiência de fé, porque é o que vai nos ajudar a enfrentar as dificuldades do dia a dia, né? Essa capacidade de rever, de ter uma experiência de fé que vai ajudá-los nessa caminhada. E a capacidade de perdoar, né? Se não tiver... Agora, eu perdoo quando existe reciprocidade e os dois estão dispostos a recomeçar. Às vezes nos acompanhamentos que eu tenho, às vezes é uma só pessoa que está disposta a recomeçar e o outro nem tanto. Então é muito importante, né, se conhecerem, estabelecerem esse diálogo, viverem juntos uma experiência de fé, né, para poder estabelecer um caminho de transformação. Até dentro e amar disso, o suficiente para poder perdoar. Dentro das conversas que o senhor tem com os casais, há o hábito deles de rezarem juntos, assim, da maioria dos casais que o senhor digo conversa? assim, que o casal busca uma intimidade, né, sexual e tem vergonha de rezar junto. Eu falei, justamente aí que vocês não deveriam ter vergonha, mas eu acho que às vezes a experiência espiritual ela está muito separada do dia a dia da vida da pessoa. Então eu acho que o casal tem esse... o casal ele passa a ter uma espiritualidade conjugal. Então ele pode fazer uma oração conjugal, né? O casal rezar juntos, seja pedindo pelos filhos ou por eles mesmos, né? Irem juntos à missa, participar juntos de algum movimento da igreja. O casal precisa redescobrir o que eles podem fazer juntos
também diante de Deus. Muito grato, viu, pela sua participação no nosso podcast. Até sobre isso, né? Sempre há necessidade de a gente perguntar até mais, né? Teria que fazer um outro podcast, né? O senhor falou sobre acompanhamento. Por exemplo, o casal está passando por determinadas dificuldades. É um casal católico. Aqui, especificamente na comunidade do senhor, o senhor atende essas pessoas ou a igreja tem um grupo que trabalha os casais? Nós temos a pastoral familiar, que muitas vezes temos casais que ajudam a acompanhar outros casais, né? Às vezes questões ali que podem ser resolvidas com um casal que já tem alguma experiência. Nós temos movimentos de espiritualidade conjugal, como o ECC, as equipes de Nossa Senhora, que quer dar sempre uma ferramenta, um apoio para o casal saber lidar com as suas próprias crises. E como padre, a gente tem o atendimento. Uma coisa que eu peço: não venham quando tudo já está no fim, né? Quer dizer, venham sempre, né? Mas o que entristece é que muitas vezes o casal já está ali no último fio, aí um já não está escutando o outro, e aí às vezes quer que o padre venha e faça o milagre, né? A natureza humana, ela não dá saltos, né? E a graça, ela supõe a natureza. Então a gente precisa, começou a sentir que não está bem, ou que aconteceu alguma coisa que feriu muito o coração, busque o sacerdote mais próximo da sua casa, né? Busque uma orientação, busque um casal que tenha uma experiência, que você sinta que tem uma vida de oração, que pode te ajudar, né? Peça ajuda. Eu acho que vale a pena a gente lutar, né, pela nossa família, pela família que você tem, quando você vê que ainda é possível lutar por ela. Só que eu sinto assim que às vezes o casal já vem aquele último momento que já está, como diz, o casal já está separado e ainda vamos ver se o padre resolve esse problema, né? Infelizmente eu gostaria de resolver todos os problemas, mas às vezes precisa muito que o casal compreenda que essa ajuda precisa ser buscada com tempo suficiente para a gente poder fazer uma experiência de voltar atrás, de perdão, de reconciliação e abertura de coração para tudo isso. Padre, mais uma vez, só posso agradecer pela sua participação, sua bênção para todos nós, para todos que vão assistir o podcast. Eu que agradeço, né? Quero pedir uma bênção especial. Não tenham medo, né, de olhar para vossas vidas, para quem você escolheu estar ao seu lado, consagrar o seu amor. É um momento sempre muito especial na vida do casal e que a gente se encontre nas celebrações. E parabéns também pelo trabalho que você realiza e que Deus abençoe. E o amor, como diz a primeira carta de Paulo aos Coríntios, o amor jamais se acabará. Então, seja você também a expressão desse amor. Não falei que ia ser um podcast diferente? E é assim que a gente encerra o nosso Pod no Altar. Você ouviu Pod no Altar. Casamentos, bodas, celebração, tudo o que você precisa saber sobre o dia mais importante de sua vida. Apresentação: Marlene de Paula e Carlinhos Paes. Pod no Altar.